Senhores e senhoras, boa tarde. Hoje eu estou passando para falar da 21ª, porque eu estou falando sempre do VZP no século XX. VZP no século XX. Significa algo sobre Vaza da Palma, do início de Vaza da Palma até o ano 2000. Então, tudo isso aconteceu no século XX. VZP no século XX, 21º capítulo, e nós estamos chegando para falar hoje um pouco deste 21º capítulo. Exatamente, nós já estamos atingindo, os capítulos vêm mais ou menos de ano em ano, e nós, alguns passou do ano, né? Foi mais de um ano para outro, mas hoje nós vamos falar do ano de 1958, em Vaza da Palma. 58, Vaza da Palma ainda tinha um movimento, ainda que pouco, mas ainda tinha um movimento da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, que já estava aos poucos desativando seu serviço em Vaza da Palma, mas ainda tinha alguma coisa, o movimento ainda era bom. E alguns acontecimentos, festas, grandes bailes, principalmente no social, futebol ainda estava muito ativo na região. Tudo isto, né, formava aí um bom ano de 1958. Mas o mais importante do ano de 1958 foi a segunda eleição municipal. A eleição municipal. Por que eleição municipal? Quando eu digo eleição municipal, eu estou falando daquela eleição que elegia prefeito e vereadores, né? Executivo, legislativo. Essa eleição de 1958, que foi a segunda eleição municipal de Vaza da Palma, elegeu o segundo prefeito da história de Vaza da Palma. Essa eleição aconteceu no dia 3 de outubro de 1958. 3 de outubro de 1958. Gente, foi talvez, na trajetória política que eu acompanho, uma das eleições mais tranquilas de Vaza da Palma. Os partidos tomaram posição, anunciaram seus candidatos. Do lado da situação, a UDN, União Democrática Nacional, apoiada pelo PR, Partido Republicano, apresentou o empresário, fazendeiro e empresário Geraldo Sanguinetti para prefeito e o senhor Joaquim Marques de Carvalho para... Não, desculpa o equívoco. Vamos corrigir a tempo. Apresentou Geraldo Sanguinetti para prefeito e o empreiteiro da Belgo-Mineira, João Monteiro de Moraes, para vice-prefeito. Essa foi a chapa da UDN, União Democrática Nacional, apoiada pelo PR, Partido Republicano. Bem, do outro lado, a oposição tentava sua segunda eleição. Aí sim, a oposição apresentou para prefeito o senhor Rodopiano Aranha, fazendeiro Rodopiano Aranha, que era vice-prefeito e foi, então, candidator para prefeito, e pelo Partido Social Democrático, PSD, apoiado pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Esta foi a chapa, PSD e PTB, que apresentou o fazendeiro e vice-prefeito Rodopiano Aranha para prefeito e para vice-prefeito o comerciante Joaquim Marques de Carvalho. Chapa pronta, ambos os lados com
muitos candidatos a vereadores, campanha tranquila, comícios aconteceram, tudo em paz, sem nenhuma ofensa, uma campanha limpa de ambos os lados, até chegou, é claro, o dia da eleição, o dia D. A eleição se transcorreu tranquilamente, trocas de marmitas foram feitas, isso era normal. Para os mais jovens, é lógico, que não sabem o que é marmita. Naquele tempo, tinha cédulas com o nome do candidato. É claro, um papel de cor branca, um quadrado assim, digamos, não sei calcular quantos centímetros tinha, não. Mas um quadradinho com o nome para vereador, fulano de tal, para etc, etc. Eles pegavam as cédulas, isso quando você chegava para votar, na sessão para votar, o mesário te entregava um envelope timbrado, carimbado com o número da sessão e etc. O mesário assinava e você pegava a cédula que tinha a cédula distribuída lá dentro, que fosse votar, colocava naquele envelope, fechava e colocava na urna. Mas então as marmitas que trocavam na rua era o seguinte: os candidatos preparavam um envelope parecido com aquele que você ia receber na sessão, porém ele era limpo, não tinha nada escrito. E eles te davam também aquelas cédulas, né? Igualzinha a cédula que você ia receber, com o nome dos candidatos. Você colocava dentro do envelope, fechava e levava, punha no bolso. Quando você chegava lá, você tirava aquele material que estava dentro do envelope branco e punha no envelope da sessão e votava, valia. Então a troca de marmita na rua era muito bom, jovens de um lado e de outro, trocando, um tomava a marmita que o eleitor tinha, aquele eleitor mais humilde, era fácil de tomar, e moças bonitas chegavam, brincavam e tomava e trocava. E o outro lado vinha e destrocava, trocava daqui, trocava daqui, e muito bom, e cântico, música, grito de coligação, grito de já ganhou, a campanha foi assim, normal, terminou lá para as 11 horas da noite, porque quando foi 5 da tarde, foram na fila distribuir o senha, porque era muito lento, mas muito lento mesmo, até que fechou a sessão lá para as suas 11 horas aproximadamente. Urnas foi entregue sob a guarda da polícia militar, militares fortemente armados, 2 policiais com fuzis, as armas melhor da época, né? É claro, guardava a urna e no outro dia embarcava com um carro dado pela prefeitura ou por algum órgão público, conduzia esses militares e a urna até Pirapora, onde ia ser feita a apuração. A apuração às vezes demorava porque Pirapora apurava Pirapora, Jequitaí, Laçance, Buritizeiro, na época Buritizeiro ainda não estava, entrou depois. Buritizeiro era conhecido como Piraporinha e era o município de Pirapora também. Mas então, Jequitaí, depois de Jequitaí, vinha Vaz da Palma. Aí esperava, aconteceu a apuração e a vitória do senhor Geraldo Sanguinetti. Geraldo Sanguinetti eleito no dia 3 de outubro para prefeito municipal. Até nessa eleição de 58, ainda era separada a eleição de prefeito e vice-prefeito. Então os mesmos eleitores tinham que votar no prefeito e no vice. Ganhou a chapa da UDN, tanto ganhou o senhor Geraldo Sanguinetti para prefeito, como o senhor João Monteiro de Moraes para vice. Assim ficou, prefeito e vice-prefeito, Geraldo Sanguinetti e João Monteiro. Assim ficou a chapa. E a Câmara Municipal também foi eleito 9 vereadores, porque eram 9 cadeiras. Nós vamos falar só nos 9 vereadores que foram eleitos, que compuseram a primeira Câmara, porque não vamos falar nos suplentes, nos demais, porque era muita gente. Então, até porque eu estou falando de improviso e a memória pode até ser boa, mas seria muita coisa, né? E também o tempo.
o tempo, esse tipo de trabalho não pode prolongar muito. Então, a Câmara Municipal, eu vou falar com muita lentidão, porque são 9 cadeiras, são 9 vereadores. Pedro Sampaio Neto, ele é que foi em seguida eleito a presidente da Câmara. Doutor Antônio, que era o primeiro prefeito e podia, na época de prefeito, candidatar a vereador. É claro que era eleição tranquila, né? Então, vinha Doutor Antônio Gomes Pinto Coelho, Gabriel Nunes de Azevedo Bior, muito conhecido também, e Vitor Aguiar. Já temos 4. Joaquim Marques de Carvalho, que foi candidato a vice-prefeito, mas também foi candidato a vereador, podia. Foi eleito vereador. Já estou com 5, né? Depois vinha um representante da Barra de Guaicuí, Bernardino Marciel. Já tem 6. Há um fazendeiro do Bananal, por nome Vicente Rabelo, mais um, né? O Vicente Rabelo. Também foi eleito a vereador. E eu já disse, eu acho que eu já estou completando, Aimoré Aranha, Tunico, filho do senhor Rodopiano Aranha. Compôs assim a Câmara Municipal de Vaza da Palma, Pedro Sampaio Neto, Dr. Antônio Pinto Coelho, Otávio Fernandes da Silva, Gabriel Nunes de Azevedo, Vitor Aguiar, Joaquim Marques de Carvalho, Bernardino Marciel, Vicente Rabelo e Túnica Aranha, o Aimoré Aranha. Amigos, a segunda eleição municipal de Vaza da Palma, em 3 de outubro de 1958, elegeu o segundo mandato de Vaza da Palma como cidade, né? E a segunda legislação da Câmara, segunda legislatura municipal, melhor dizendo. Isto foi no ano de 1958. Veja bem, falamos aí, né, da segunda, né, falamos, é claro, que fizemos um resumo e, em síntese, uma eleição que aconteceu no dia 3 de outubro de 1958, a segunda da história de Vaza da Palma. Amigos e amigas, meu muito obrigado.